mas ele não perguntou a área de atuação dele. Então você vai entender lá nas exclusões que aquilo não está coberto, que ele não tem essa garantia. E ele só vai descobrir isso no pior momento, quando Sim. acontece o sinistro. Então, antes de contratar, a gente tem que entender o universo do cliente, fazer uma análise do risco, um perfil de risco, traçar o perfil de risco dele, e aí buscar entre as companhias de seguro a que mais vai atender aquele profissional. Aham. Então, ele tem que entender que nós vamos cobrir ele ali, custo de defesa, perícia, a reparação da imagem, custo de comparecimento a tribunal, a própria condenação em si, caso ocorra. Uhum. E aí tem as diversas fases. Ele pode ser ajuizado uma ação contra ele por dano moral, por dano material, por dano estético, por dano físico, por tudo junto. Sim. Então existem cláusulas, por exemplo, tem quando o profissional é condenado apenas por dano moral. Não houve, o juizado entende que ele não cometeu uma falha profissional, que ele não causou um dano estético, ele não causou um dano financeiro, que ele não causou um dano físico, que ele não causou nenhum tipo de dano, a não ser o dano moral. Sim. Então ele condena o profissional por dano moral puro, apenas o dano moral. A maior parte das seguradoras, por exemplo, não cobre apenas o dano moral. Olha. Somente se ele vier atrelado a uma outra condenação. Foi condenado por dano estético e também dano moral. Ele foi condenado por dano físico e também ao dano moral. Foi condenado ao dano material e também ao dano moral. Mas somente ao dano moral, a grande maior parte das seguradoras não cobre. Então você tem que entender qual seguradora vai te dar aquela garantia, ou contratar ela através de cláusula particular, que aí é a sua experiência, o seu dia a dia, a sua vivência que vai fazer com que isso aconteça. Sim. Então, uma coisa que você falou aí, o ponto-chave também, na hora que alguém for contratar, é ver o seguinte: se não perguntaram nem a minha especialidade, Sim, pode saber que não sabe o que está fazendo. não sabe o que está fazendo. Porque é igual a gente estava conversando, existem riscos diferentes, né? Para um cara que é cirurgião bucomaxilo, o cara que é cirurgião plástico, o cara que faz ortodontia, né? Os riscos são diferentes. O cara que é clínico geral. Existe, por exemplo, você falou aí do plástico, do que faz a harmonização, do que faz tudo. Todo mundo, todo profissional da área da saúde pode causar um dano estético a alguém. Sim. Tá? Então, se ele tiver uma apólice bem contratada, o dano estético decorrente da atividade que ele exerça tem cobertura. Mas se ele for um profissional que trabalha exclusivamente com a parte estética, embelezamento, quase nenhuma companhia cobre. Então você tem que buscar aquelas que têm a cláusula específica ou contratar por cláusula particular, negociada com as companhias, a cobertura para o dano estético para fins de embelezamento. O dano estético é uma coisa, o risco estético é outro. Então você tem que entender o que é dano estético, o que é risco estético, para negociar com a seguradora para que ela cobra tanto o dano estético quanto o risco estético, que é a parte de embelezamento. Eu vou fazer um fio de ouro, vou fazer um lipo de papada. Hoje o profissional da saúde pode fazer tudo isso, né? Toda a parte, ele tendo a especialização, ele pode fazer. E é outro detalhe também, você só pode contratar para esse profissional aquele que tenha a certificação. Muitos profissionais atuam na área, mas não têm a certificação. Exato. Então ele não teria cobertura do seguro porque ele não tem a certificação. E para esse profissional, acho que fica pior ainda se acontecer um processo, porque além dele não ter a certificação, não consegue ter o seguro para isso. Então eu acho que ele ainda piora porque ele vai ser processado ainda dentro do conselho, né? Sem dúvida, ainda tem essa questão. Ainda tem essa questão. Outra coisa que o seguro também cobre, que o seguro o seguro ele é de responsabilidade civil, mas quando você sabe o que você está fazendo, você vai levar isso para a área administrativa, para a área criminal. Então eu já vi casos em que o dentista foi processado na área criminal porque ele foi anestesiar uma paciente, a paciente teve um choque anafilático e faleceu na cadeira. Então é uma fatalidade enorme, mas toda morte leva a um inquérito. E a família, obviamente, achou por bem, deveria processá-la por homicídio culposo. Então foi para a área criminal. Então o custo de defesa sobe muito,
perícia, aquela coisa toda, é um custo enorme, e o seguro entrou cobrindo tudo, ela teve toda a garantia do seguro. Obviamente, num caso desse, ela não será condenada por homicídio, porque ela não teve intenção nenhuma, foi uma fatalidade. Mas a ação existe, ela vai correr por anos, vai ter custos para ela enorme, tanto financeiros quanto psicológicos. Sim, sim. Né? E a seguradora está lá para cobrir todos os riscos. E também está cobrindo a retratação assim, da imagem a dela, imagem né? dela, reparação porque acaba da imagem. Que, reparação, isso. Aqui acaba que mesmo, né, não foi culpa dela, mas a sociedade, que é leiga também, ela, na hora ela já fala que é um erro do profissional. Isso aparece muitas vezes lá na imprensa como uma manchete que leva a entender que houve uma falha profissional e a pessoa está ali. E se, porventura, quando ela for inocentada, o que vai aparecer é uma notinha de rodapé. Porque a imagem já ficou, a mancha já está ali. A mídia, ela costuma jogar contra o profissional. Sem dúvida. Sempre, a gente percebe. É o que dá manchete, né? Exato. O sensacionalismo. Sensacionalismo. Que dá. Então você joga ali no ventilador e depois você que se preocupa em limpar a sua imagem. Exatamente. Ricardo, você também contou para mim, quando a gente estava conversando lá, alguns casos de profissionais que foram te buscar. Queria que você contasse um pouco aí em relação a isso. Aqueles que foram te buscar depois que estavam já com um problema instaurado, né? Que acontece muito. Porque aquele ditado, né? O seguro morreu de velho, né? Porque normalmente a gente, nas conversas, eu te falo sinceramente, antes de conhecer, não tinha muito esse entendimento do seguro. A gente acha que não precisa. Sem dúvida, então, é o natural. A gente só pensa que a pedra só cai no telhado do vizinho, né? Exato, exatamente. Mas não, ela cai no nosso também. Eu sou prova viva disso, depois aí de 36 anos de profissão. E eu vejo acontecer o dia inteiro, o tempo todo, todos os dias um cliente vai me ligar, dizendo que ocorreu um sinistro com ele, que precisa de atendimento, seja em que ramo de seguro for. A gente opera em todos os ramos, então qualquer dia, todos os dias tem pelo menos algum cliente que teve um sinistro em algum segmento. E a gente vê isso. Eu já recebi muito contato de profissional, já com a ação correndo contra ele, e ele ficou sabendo de mim e veio me procurar o que estava acontecendo, como eu poderia orientá-lo. Então a gente fez esse trabalho de orientação e, obviamente, falou: olha, você precisa de uma apólice urgente, vamos contratar essa apólice. Ela não vai lhe cobrir o que aconteceu, é daqui para frente, mas você já vai entender o que está acontecendo. E aí a gente consegue orientar e dar um horizonte para ele, até na indicação de profissionais para a defesa dele, etc., para que ele possa sair dessa situação difícil. Tem o tempo de carência quando fecha? Ou... Não. O seguro ele pode, inclusive, até é uma apólice à base de ocorrência, então você a contrata e ela sendo renovada todos os anos ininterruptamente, ela vai trazer a retroatividade de tudo. Então, é muito comum na área da saúde você ser processado anos depois de ter realizado o procedimento. Sim. Porque, às vezes, acontece um problema, a pessoa vai tentando levar aquilo durante muito tempo, até que ela não consegue mais, e aí ela procura outra forma e descobre que ocorreu uma falha lá atrás, quando ela fez aquele procedimento. Então, a responsabilidade civil prescreve com 20 anos. Então, você tem até 20 anos para processar alguém. Nossa. Aí você vai acionar na justiça aquela pessoa e aí você vai ver quando foi feito o procedimento. 5, 6, 7, 10 anos atrás. Você tinha seguro naquela época? Tinha. Ok. Está coberto. Fatos desconhecidos estão todos cobertos. Pô, bacana. É uma coisa que eu nem imaginava. Retroatividade. Nem imaginava essa questão também do processo tão longo, assim, depois de 20 anos que fez algo, ainda consegue levar o processo. Inclusive é interessante que a gente consegue muitas vezes começar um seguro a partir de agora e buscar uma retroatividade alguns anos para trás. Então, você contratou o seguro a partir de hoje e ele garante atos que ocorreram, fatos desconhecidos, obviamente, desde que sejam completamente desconhecidos de você, que ocorreram há 2, 3 anos atrás. Você paga um custo a mais por isso para ter essa retroatividade. Ou você começa um seguro a partir de agora, tudo que ocorrer